Estamos de volta para a nossa última parte, nossa aula de redes de computadores de hoje. E aí chegamos em 1980, onde nós estamos na quarta geração dos computadores. Nessa geração, na quarta geração, o que a gente pode focar? O lançamento de computadores pessoais, principalmente pela IBM, junto ao público comum, sendo o computador pessoal, estes computadores necessitavam utilização de comunicação. Ou seja, não me adianta eu ter um computador pessoal, imagina você na década de 80, eu tenho um computador pessoal, se sempre que eu necessitava levar algo para um outro computador, eu ia até a escola, o laboratório da escola, quando eu precisava fazer isso, eu precisava gravar aquele dado e levar até esse segundo computador. A comodidade, a facilidade de existir uma comunicação entre esses dois computadores se fazia necessário. E já existiam protocolos de comunicação, mas ali ainda estava focado em computadores que fossem de uma marca. Computadores IBMs conversavam com computadores IBMs. Os computadores da Apple só conversavam com computadores da Apple. Por quê? Porque cada um falava uma só linguagem. Então era necessário começar a visualizar essa questão dessa comunicação, já que essa comunicação, esses protocolos, eles estavam já utilizando as redes telefônicas. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. E a gente chega ali em 81, tem uma curiosidade que Adam Osborne completou o primeiro computador portátil. Foi o Osborne 1. Ele pesava somente 11 quilos e custava $1.795. Com um display de 5 polegadas, ele tinha um pequeno monitor de 5 polegadas, ou seja, a tela de um celular, 64 KB de memória, um modem, ou seja, ele já tinha protocolo de comunicação, isso é importante. Eu poderia me conectar direto à rede e ter 2 drives de disquete de 1.4. Então, além de, se você quisesse utilizar a rede ou guardar esses dados aí, em um disquete, você também poderia gravar isso desse modo. Então, podemos dizer que esse seria o nosso primeiro notebook da história. Compaq Clone PC. O Compaq Computer Corp introduziu o primeiro clone de PC que usava os mesmos softwares da IBM PC. Era a Compaq, uma outra empresa de computação, percebeu que o computador da IBM, o IBM PC, fez um sucesso no ano anterior, foi um recorde de vendas. Bora fazer uma cópia dele? Bora, a gente faz aí um clone dele. Então, clone seria um nomezinho bonito para uma cópia, algo como uma pequena pirataria, podemos dizer assim. Mas, como não existiam regras tão definidas naquela época, eles puderam pegar, fizeram muita engenharia reversa na máquina da IBM e, com isso, conseguiram construir um computador clone desse IBM PC, que também registrou muitas vendas. 111 milhões de dólares só no seu primeiro ano de vendas. Ele era um primeiro concorrente ali, direto para o IBM PC. Mas, Hildo, nessa época a Apple não estava participando, a Microsoft não, a Microsoft fazia parte ainda do time aí da IBM. O Apple, ele não estava participando, o Macintosh já não estava sendo lançado, só que a produção de computadores da Apple não era tão grande, chegava nem perto da condição de produção em larga escala que a Compaq e a IBM conseguiria fazer. Não é à toa que a Apple, o Steve Jobs, ele lançou aquele esquema de dizer que suas máquinas eram obra de arte. E por esse motivo que tinha poucos. Mas não era só isso, era questão até da produção em larga escala. Eles não conseguiam produzir que nem empresas que já estavam no mercado aí há décadas ou até muito mais do que isso, como o caso da IBM. 84, Macintosh chega, mas como eu falei, olha, você vê até que ele é um computador bem bonitinho. O Apple Computer lançou a Macintosh, o primeiro computador com drive de mouse com uma interface gráfica. Baseado no microprocessador Motorola 68000, a Macintosh incluiu muitas de suas características da Lisa a um preço muito mais acessível. Então ele diminuiu aí $2.500, que se a gente for ver aí, hoje em dia o preço do dólar aí, vezes 5 esse valor aí,
ainda é um absurdo para nós, mas ele era muito mais barato do que o seu anterior, o Lisa, e tinha sua interface gráfica. 85 chega um processador i386, a gente vê que esse daí ele foi agregado, fez muito sucesso nessa época aí. O 386 foi o sucessor do 286, porque ao contrário do 286 era possível rodar o Windows 3.11 no 386. Então o 386 ele já rodava o Windows. Inclusive o 386 eu cheguei a ter até um computador por um tempo, gostava de pegar algumas antiguidades, eu cheguei a ter um computador com esse processador aí e utilizando esse Windows 3.1. Esse Windows aí, inclusive, se vocês forem, no caso, na Play Store, vocês conseguem instalar até o Windows no seu celular, para vocês terem uma ideia. Um aplicativo para vocês vivenciarem, olharem como era a interface do Windows 3.1. É bem interessante, até como curiosidade, a gente fazer isso de vez em quando. É bem provável que lá na disciplina de sistemas operacionais, esses exemplos como a instalação no seu dispositivo móvel de algum sistema operacional como o Windows 95, é bem provável que a professora vai falar isso com vocês. O Topix XT 8086, 1985, aqui no Brasil, foi lançado pela empresa Topix, o Topix XT 8086. É um computador brasileiro, totalmente brasileiro, lançado por uma empresa brasileira, e o seu modelo utilizava os processadores da Intel, o 8088. Essa empresa ela acabou não dando certo aqui, por vezes ou outra ela retorna. Em 2002 ela voltou como Microdados e hoje em dia parte dela ainda trabalha com empresas de versões eletrônicas, como é o caso da Tectoy. RISC, ou seja, a arquitetura RISC, a IBM e o MIPS lançam as primeiras estações de trabalho baseadas em processadores RISC, o PC-RT e os sistemas R2000. Então, foi as primeiras arquiteturas RISC, CISC, arquiteturas reduzidas ou arquiteturas complexas. Isso foi falado para vocês lá na disciplina de arquiteturas. Vocês devem lembrar disso. 87 veio o IBM PS2, a IBM lançou o PS2 com o drive 3.1.1,5, utilizando o processador 80386 com o novo sistema operacional, para a IBM. Aqui, o que tem de grandioso nesse é que nesse momento a IBM estava se desvencilhando, saindo do sistema operacional que a Microsoft estava utilizando, ou seja, eles estavam gerando os próprios sistemas operacionais agora, porque a Microsoft seguiu o caminho dela sozinha. O 486, porque a gente viu lá que por que a Microsoft saiu? Porque o 386 poderia instalar o Windows. Então, nesse caso, qualquer computador que tivesse um processador 386, a arquitetura do 386, ele funcionaria o seu Windows. Em 89 eram lançados os primeiros 486 DX e eles vinham com memória de 72 pinos, muito mais rápido que as antigas de 30 pinos, e possuíam slots PCI de 32 bits, o que representava o dobro da velocidade dos slots ISA. Os três últimos computadores citados popularizaram tanto o uso dessas máquinas que foi cunhado o conceito de PC. Então aqui foi fundamentado o nome PC justamente com esse processador 486. E aí chegamos na quinta geração, que alguns estudiosos ainda não definem como estarmos na quinta geração. Mas eu sim vamos mostrar o porquê. Quais as características desta quinta geração? Cada geração teve que ter algo grandioso para fazer a mudança, a passagem. Na quinta geração, a gente vê a questão da inteligência artificial, o uso do reconhecimento de voz, a gente vê aí o próprio Google, a Alexa faz isso, sistemas inteligentes e as redes neuronais, ou seja, redes internas, ali, a conexão interna, a arquitetura interna de um computador, utilizando redes bem próximas ao que temos em nosso cérebro, a organização do nosso cérebro. E aí, de forma bem rápida, ali em 93 foi lançado o Pentium. Esse Pentium ali, ele já utilizava uma pinagem muito maior e conseguia
trabalhar com frequências maiores. Tivemos a evolução para o 97, em 97 o Pentium 2, 99 o 3 e em 2001 o Pentium 4. Nessa evolução que a gente pode dizer do processador Pentium, vem principalmente no uso da sua frequência, o aumento da sua frequência, o clock interno. Como curiosidade, em 97 a gente tinha um grande computador ali, o IBM Deep Blue, que ele era uma inteligência, um supercomputador que possuía ali o início, os primeiros passos de uma inteligência artificial, e ele foi desafiado ali pelo campeão da época de xadrez, Garry Kasparov, para fazer uma queda de braço no mundo do xadrez, e aí o computador venceu o campeão mundial de xadrez na época. Outro grande computador, podemos dizer que foi o início da inteligência artificial, foi o IBM ASCII. Ele executa 12,3 teraflops. Isso significa que ele é capaz de calcular 12,3 trilhão de operações por segundo. Os processadores usados são o IBM RS6000 com clock de 375 MHz, sendo um total de 8.192. O total de memória RAM é de 6 TB. Isso, se a gente for comparar com os servidores hoje em dia, nem tanto. Isso aí há praticamente 22 anos atrás. O ASCII é composto por 200 gabinetes e ocupa uma área de 2 quadras de basquete. Aí o que a gente tinha ali na década de 90 focado no nosso mundo das redes? Possivelmente o avanço tecnológico mais utilizado dos computadores na década de 90 foi a internet. Então já havia, como foi falado aqui, já havia os protocolos de comunicação já existentes. E aí a internet, o advento da internet trouxe ali em si, finalmente, a fundamentação desses protocolos. Na década de 90 foi quando alguns setores, algumas empresas se uniram, ou seja, um consórcio de empresas se reuniram e definiram, olha, vamos parar com essa nossa discussão aqui, todo mundo tem que se unir para que essa rede, essa tal internet funcione. Então vamos gerar um protocolo igual, e assim todas as empresas começaram a partir utilizando protocolos idênticos. Falei até na última aula, o principal deles, o protocolo TCP/IP. Todas começaram a utilizar esse tipo de protocolo. E com isso, máquinas diferentes puderam se comunicar. Então quando você acessa na sua rede e se comunica com uma pessoa que está utilizando uma máquina como um Apple, e você está em uma máquina, sei lá, um AMD, você consegue conversar. Essas duas máquinas conseguem conversar, porque elas têm ali a utilização de protocolos irmãos. O Amiga 3000 possuía CPU de 68030 de 25 MHz, sistema operacional que aproveitou o máximo, e ele já utilizava a palavra de 32. Quero que vocês guardem, quando a gente fala essa questão de palavra, isso já foi falado, foi citado lá na arquitetura, mas o tamanho da palavra, se ele é 16 bits, 32, tudo isso vai influenciar também no modo como os protocolos de redes eles se utilizam nessa comunicação, como são empacotados as informações. Tudo isso também vai resvalar no mundo das redes, e a gente vai trazer isso ainda mais adiante. Aí tem aí a questão da Microsoft lançando o Visual Basic 2.0, e aí certos computadores apareceram, novas empresas estavam tentando adentrar o mercado, foi o caso da RedCheck, que trabalha principalmente no mundo de música, na questão artística, mas lançou ali seus produtos também, utilizando o Visual Basic. Teve vários outras ferramentas, outros gadgets que foram lançados com o tempo. No caso, os primeiros celulares ali, tá aí o Motorola, o StarTAC 96, que tinha em si um sistema, ele é também um tipo de computador, mas ele tinha um sistema e ele se utilizava dos protocolos, os tais protocolos de comunicação. Ele já estava na telefonia, ele utilizava os tais protocolos de comunicação. Aí eu quero que vocês percebam o seguinte: se as máquinas inicialmente conseguiam utilizar a rede telefônica através de protocolos, isso foi essencial na criação de celulares. Por quê?
Porque o celular, ele consegue utilizar uma rede, uma conexão diferente, uma conexão sem fio, a tal antena, rede móvel, mas ele necessita conversar com aquela outra máquina, a máquina central, a máquina onde está o provedor ali que vai receber, a torre que vai receber a tua ligação. E essa torre que vai receber isso, ela precisa ter uma comunicação através de um protocolo de comunicação. Então, todo aquele intento que começou lá no PDP-1, com a comunicação, processo de um sistema de comunicação através de protocolos, gerou no final aí o uso até mesmo de celulares que a gente tem hoje em dia. Então, a rede celular, ela utiliza um protocolo de comunicação que foi iniciado lá atrás, naqueles computadores na década de 70. E aí tem diversos outras ferramentas aí que também têm seus próprios protocolos, que têm seus próprios sistemas. Imagem de vídeo, década de 90, foram marcados principalmente com a evolução para a resolução das imagens motivadas pelos consoles, os videogames. Apesar de na década de 80 os computadores já possuírem uma tela capaz de exibir cores, atribuir um padrão diferente de cor para cada pixel obrigava uma enorme quantidade de memória para os padrões de época. O vazamento de cor era uma rotina comum feita por programadores e consistia em usar a mesma cor em diversos pixels. Então, na década de 80 para 90, as telas foram melhorando, a utilização da questão de mais cores, principalmente com a tomada do Windows, aceitando até 256 cores, sua variação de 256 cores, isso aí foi uma evolução na questão das telas. Mas o que isso tem em ligação com o mundo das redes? Quanto mais cores, quanto mais pixels eu passar, mais pontos eu passar, a minha imagem ficará mais pesada, ficará maior. Então eu preciso ter uma evolução junto à minha rede de computadores. Se eu tenho dois computadores, mesmo estando próximos, mas se os protocolos de comunicação não conseguir transitar a quantidade de pixels corretos, você não vai ter uma boa imagem do outro lado, um recebimento de uma boa imagem. Um caso sobre isso é que muitas vezes a pessoa faz uma conexão, algo como de um console com uma TV, e a TV tem ali recebimento de 4K. O console consegue transmitir uma imagem de 4K, mas não é possível. Por quê? Porque o cabo que você está utilizando ali, ele não é preparado para estar passando ali aquela quantidade de pixels. Você comprou um cabo mais fraco, um cabo mais pobrinho, e aí nisso ele não está conseguindo passar a quantidade de pixels. Então, neste caso aí, a melhor opção é justamente fazer a substituição por um cabo mais avançado, com pigmentos de ouro, algo desse tipo, filamentos de ouro, filamentos de cobre, ou até mesmo prata, para aceitar essa resolução toda. E aí, nesse caso aí, seria o quê? A evolução das redes. Então, a quantidade de pixels que foram geradas ali, que estavam sendo aumentando o tamanho das imagens, era necessário evoluir também, forçava a evolução das redes. Da mesma forma que na disputa da AMD e da Intel, como falado aí, que eles estavam aumentando a questão do uso das palavras, 32, 64 bits, então a quantidade de palavras que está sendo transmitidas, a quantidade de dados que está sendo transferidos ali internamente numa máquina, quando se faz conexão com o segundo sistema operacional, eu preciso de um avanço também nas redes. Então tudo isso influenciou também o mundo das redes. E no videogame, aqui no caso o videogame também é e deve ser considerado um computador, a gente tem também essa resolução, essas imagens se melhorando. E o que temos hoje em dia, principalmente no mundo dos jogos? Streamers de jogos, necessita de uma rede boa. Conexão multiplayer, ou seja, várias pessoas ali conectadas ali online através da rede. Então a rede foi obrigada a melhorar a questão dos protocolos, a questão da troca de dados. Então isso força, ao mesmo tempo que computadores, a sociedade força que os computadores se tornem mais rápidos, isso força também com que as redes de computadores também tenham a sua evolução. E aí, falando nisso, então eu preciso que esses dados cheguem de uma forma mais rápida aos usuários. Eu preciso disso.
E um modo que a gente pode dizer quanto a isso é a utilização da computação em nuvem. É outro ponto que está conectado aí na quinta geração. A nuvem, a chamada nuvem, a cloud, ela é justamente um conjunto desses recursos, sendo o hardware, o software, a rede em si, como isso, esse hardware e esse software vai trabalhar e como isso vai chegar a você, e o modo como isso é armazenado. A gente vai ter aula específica aqui só para me explicar para vocês como a arquitetura cliente-servidor traz a cada um de nós o serviço, ou seja, como um serviço de streaming, como o Netflix, o YouTube, como é que os vídeos estão lá e chegam de forma mais rápida a cada um de nós. A gente vai ter uma aula que a gente vai especificar mais sobre isso, a gente vai falar mais sobre isso. Mas a computação em nuvem, ela vai muito mais do que simplesmente ter jogos, ter vídeos, mas ela chega até a definição do uso do hardware, compartilhar o hardware. Isso está ligado nessa quinta geração. Outro ponto que também é de grande impacto na utilização da nuvem e das redes é justamente esse compartilhamento da infraestrutura, tanto do hardware, digo principalmente do hardware, como do software. Que você não necessita ter esses vários programas, você não precisa ter um computador muito poderoso para rodar um software pesado. Você não precisa disso. A demonstração disso é o que a Microsoft fez com os jogos dela agora através de streaming. Você no seu celular, você consegue rodar jogos que você precisaria de algo, uma máquina bem poderosa para rodar. Vamos pensar em algo como o Call of Duty. O programa é um jogo muito pesado, não roda em qualquer máquina, mas você já consegue jogar isso no seu celular através do serviço de streaming, porque todo o processamento está sendo gerado lá na máquina do servidor. Mas se você não tiver uma boa rede, você vai ter um delay, um atraso muito grande e esse jogo vai ficar injogável. Não vai ser possível jogar esse jogo. Então é necessário pensar na nuvem, sim, mas para uma boa nuvem é necessário eu ter a questão de uma boa rede. Alguns pontos que estão ligados à questão do uso das nuvens, da cloud, ela reduz custos associados ao fornecimento de serviço de TI, ela necessita a questão do pessoal especializado, consumo de energia também, tudo isso você assina um projeto como esse, assina um serviço como esse, você fica despreocupado, você não vai precisar contratar pessoas para utilizar isso, você não vai precisar ter algo como o sistema, o espaço físico, servidores. Tudo isso ficará a par daquela empresa que está com esses servidores distribuídos e quanto à atualização, pessoal especializado para cuidar de tais computadores, você não vai precisar pensar em tudo isso. Então a nuvem, ela tem essa gama de vários streams, vários serviços, mas quero que vocês vejam pelo seguinte foco. Todos esses serviços que estão aí, a própria nuvem, ela é pautada em cima da rede. Basta vocês verem o seguinte, muitos falam, tem esse monte de streaming, tem streaming de jogos, mas aqui na minha cidade não rola, na minha cidade não dá. Por quê? Porque na sua cidade, talvez você não tenha velocidades boas. A velocidade de rede na tua cidade talvez seja mais fraca, mais básica. A minha cidade aqui ainda é banda larga, ainda chega a 10 mega, a velocidade de 10 mega. 10 mega para você assistir filmes de streaming 4K, não vai dar certo. Isso aí vai ficar uma qualidade ruim, um grande atraso, um grande delay. Então isso tudo não dá certo. E por isso é necessário a questão da visão sobre as redes. Na última aula eu cheguei a falar até do backbone, que é essa espinha dorsal das redes que cobrem todo o nosso país e mundo. Mas eu quero focar principalmente no nosso país e aqui no Piauí. E eu vou trazer até mesmo, através de gráficos, através de imagens, por aonde está passando essa nossa rede, esse backbone, para você entender por que em uma cidade eu tenho uma velocidade maior do que outra. Por que em uma cidade ainda está demorando, ainda tem a utilização de redes mais antigas, como no caso até da banda larga, a utilização de redes móveis, na minha cidade ainda é 3G, quando se fala muito do 5G que está chegando, mas aqui só pega 3G.
E para pegar esse 3G ainda é uma luta. A gente vai entender um pouco isso em aulas futuras, quando eu estiver falando do backbone aqui, que está em cima do nosso estado. Lembrando que o nosso estado, até mostrei isso na nossa última aula, que o nosso estado é onde tem a maior média de velocidade dentro do Brasil. Justamente pelo modo como foi fomentado a estrutura, a arquitetura da rede aqui do nosso estado. Ou seja, por onde está passando o backbone aqui dentro do nosso estado. Então, pessoal, vários serviços, esses streams todos, utilizar jogos online, tudo isso focado ali na questão do uso direto quanto à rede. Nenhum desses jogos, nenhum desses serviços aqui, você vai conseguir usufruir de forma correta, nada disso, se você não tiver uma boa internet, uma boa rede. A inteligência artificial que você vai ver por aí sendo citada apenas como IA, ou AI, de Artificial Intelligence, é um avanço tecnológico que permite que o sistema simule uma inteligência similar à humana. E até mesmo isso, porque se a gente for pensar, vamos focar em uma dessas inteligências, como no caso a Alexa, da Amazon, o Echo Dot, que ele tem um certo processador, ele tem memória, tem tudo isso, mas você necessita estar todo o tempo ligado à internet, porque a grande base dele está na nuvem. A questão dos cálculos que ele faz, que alimentam aquela inteligência, está justamente ligado à internet. Então a inteligência artificial só consegue realmente fluir, ela só consegue realmente ter um grande valor se a gente focar nas redes de computadores. Pessoal, bora para aqui para algumas questões, vamos resolver aqui algumas questões sobre esse assunto. Só lembrando o seguinte, isso aqui foi só contando as gerações, a história da computação, de forma agora com a visão em cima das redes. Mas a gente vai focar ainda em cada um desses tópicos aí, a gente vai falar um pouco mais sobre as telecomunicações, a gente vai entender muito mais ainda sobre as redes móveis, redes via satélite, tudo isso. Bora para essa nossa primeira questão aqui. Desenvolveu um sistema que utilizava cartões perfurados para contabilizar tabelas de dados. Aí a gente lembra aí que quando se fala desenvolver um sistema de cartões perfurados, a gente tem, nessa nossa aula de hoje, a gente lembra que a empresa IBM, o início, o fundador da empresa IBM, o Herman Hollerith, foi justamente esse grande desenvolvedor desse tipo de coisa. Antes disso, a gente tinha o TA de Jaguar, que já fazia essa gravação, já guardava algo dentro de uma memória externa, tecido, mas guardava esses dados. Mas o Herman Hollerith, ele pensou em não fazer isso naquele modo como um TA, mas com cartões que pudessem ser adicionados ali. E aí, nisso a gente vê até a evolução na questão da entrada de dados e a saída de dados em uma máquina. Foi o primeiro computador comercial fabricado e comercializado nos Estados Unidos pela empresa Remington Rand. Era programado ajustando-se cerca de 6.000 chaves e conectando-se cabos a um painel. Tornou-se conhecido por prever o resultado da eleição presidencial de 1952 naquele país. Aí, hoje eu já falei de diversos computadores ali no início, que utilizavam até a questão sobre chaves, utilizava válvulas, eu falei sobre isso, mas se a gente for lembrar de um computador não de uso específico para cálculos de guerra, cálculo de balística, e que foi utilizado em eleição, foi utilizado justamente na previsão sobre o resultado de uma eleição, a gente lembra ali que eu estava falando do Univac. A gente viu que todos esses outros, tanto o EDVAC, o ETSAC, que eu falei pouco do EDVAC e do ETSAC hoje, mas que são projetos irmãos, são projetos de universidade. O ENIAC foi um dos primeiros, ali um dos primeiros grandes computadores, que ele tinha em si principalmente o uso de válvulas, mas que esses outros aí, eles tinham uns intuitos específicos, usos específicos, principalmente o ENIAC, que foi utilizado muito em questão de cálculo para a guerra. Já o Univac foi algo mais pensando de modo empresa, utilizando de um modo geral, que um computador não serviria só para um propósito único
de cálculo único, mas ele poderia ser mais abrangente, que até o uso da matemática é dessa forma. Considerado o primeiro computador eletrônico operacional do mundo. Então, falamos aqui de computador eletrônico. Então, deixamos aí os mecânicos de fora. E de uso geral. Então, é de uso geral. Ele deixa de ser específico. Usado para calcular tabelas de disparo de artilharia, mas ele era de uso geral. Tá? Então, mas ele foi utilizado também nessa questão de artilharia, sendo 2 ordens de grandeza maior do que as máquinas construídas hoje, embora fosse mais do que 5 ordens de grandeza mais lento. Esse cálculo de ordem de grandeza se a gente for verificar a questão do seu tamanho perante aos computadores que nós temos hoje em dia. Então ele conseguia ser uma ordem maior de grandeza do que temos hoje em dia, mas ele chegava a ser 5 vezes mais lento do que computadores que a gente vê hoje em dia, comparado com computadores. E esses computadores, não estou falando de supercomputadores não, um computador que está na sua sala, um computador desse que você tem em casa, consegue ser pelo menos 5 vezes mais rápidos em seus cálculos do que esse computador aqui, desse início, dessa primeira geração. Quando se fala de primeiro computador eletrônico, a gente vai lembrar do seguinte, vocês lembram que eu falei que o primeiro computador na primeira geração, ou melhor, a geração 0, era o ENIAC, e que ele passou com o intento da criação das válvulas, ele passou a ser o primeiro computador eletrônico. Então, quando se pensar em primeiro computador eletrônico, está aí o ENIAC. Explique como funciona o computador. Gente, via de base, computador é uma máquina que realiza processamento de dados, no qual esteja ligado em uma fonte de energia onde obrigatoriamente tem um monitor que responda à saída de dados, no qual são processados na CPU, que converte todos os dados de entrada em código binário para ser interpretado pela máquina. Tentar aqui verificar o seguinte, inicialmente, para que um computador funcione, eu preciso ter um processador, um local para processamento. Se os meus programas são adicionados, vão chegar nesse processador, eu preciso ter um espaço de memória. Vou colocar aqui um Mzinho, que vai ser a nossa memória RAM. E os dados para serem adicionados dentro desse nosso computador, eu preciso, vou colocar aqui um Ezinho /S de entrada e saída. E assim, transitando para o nosso processador, utilizando a memória, e muitas vezes eu vou focar nos computadores, principalmente hoje em dia, fazendo essa conexão, às vezes, da memória direto para o dispositivo de saída. Então eu tenho que ter essa tríade bem aí, processador, memória e a nossa interface homem-máquina. Então preciso ter essa tríade. Então nossa máquina, o nosso computador funciona inicialmente com essa visão desses 3 aí. Focado na questão das redes, a gente vai lembrar que lá, sobre isso tudo, sobre o processador e memória, quem organiza isso, quem comanda isso, é o sistema operacional. Então o sistema operacional, ele precisa controlar também os protocolos de comunicação. Então, junto ao sistema operacional, existe um módulo chamado sistema de comunicação. Esse sistema de comunicação, algumas vezes chamado até sistema de redes, sistema de controle de internet, mas todos eles são vistos como sistemas de comunicação. Nesse sistema de comunicação é onde se controla os protocolos. Todos os protocolos deverão ser controlados ali. Protocolo a gente já viu, são regras, eu já falei sobre isso. Eu estou, por enquanto, focando naquele nosso protocolo principal, que é o TCP/IP. Por quê? Porque o IP é que marca o endereço da sua máquina. Então, logo de cara, uma máquina para conversar com outra, o mínimo ele tem que saber o endereço da outra, para poder chamá-la e receber a mensagem de volta. Mas existe muito mais do que isso. A gente vai entrar aos poucos aí, visualizar aos poucos cada protocolo que vai sendo utilizado, os protocolos das nossas máquinas. Então, um computador de inicial, ele precisa ter essa arquitetura, ter essa questão do processador, memória e a nossa interface homem-máquina, controlados por um sistema, e nesse sistema ter a parte da comunicação para fazer essa conversão. Além disso, a gente tem que entender, aí eu vou desenhar aqui embaixo,
Dois quadradinhos sendo nossos computadores. Eu tenho que entender o seguinte: quando eu adiciono algo como uma letrinha R dentro do computador, esse computador, se eu quiser que essa letrinha R vá para o segundo computador, ou seja, vamos colocar aqui uma ligação direta. Coloquei um cabo, vou dizer que seria um cabo de par trançado, para que essa letrinha R saia lá no monitor do segundo computador. Quando eu faço isso, a entrada do primeiro computador, para ele transitar esse R para a outra, esse Rzinho tem que ser transformado em código binário. E esse código binário tem que ser transformado em pulsos elétricos. E aí é o que a gente vai ver quando eu estiver falando sobre as camadas do modelo TCP/IP. Como ele recebe, o nosso computador recebe uma palavrinha, uma letrinha R, como ele transforma isso em pulsos elétricos, e como a outra máquina recebe esse pulso, transforma em binário e retorna aqui, saindo a letrinha do outro lado. A gente vai entender todo esse passar aí, mas por enquanto vamos continuar só vendo o todo aqui dessa nossa problemática. Cite alguns problemas que o uso de válvulas provocava nos computadores da primeira geração. Válvulas, o principal deles, eu posso dizer que além dela ser lenta, cara, ela esquentava muito. Seu tamanho, a gente pode dizer que ela esquentava, gastava muita energia. A gente pode dizer que ela era muito cara, o valor dela era alto, esquentava demais, tinha mau funcionamento porque esquentava demais, era que nem a lâmpada da nossa casa, muito tempo acaba queimando, gente. E se eu colocar ela ali próximo a, digamos que insetos pousarem em cima, cair água, alguma coisa, também queima fácil. Então ela tinha essa grande problemática aí de queimar demais, esquentava demais, era cara demais, muita energia gasta, e é por isso que ela acabou sendo substituída. O que diferencia os computadores da primeira geração para a segunda? Essa daí foi moleza. A primeira geração, eles eram mais lentos, é claro que é uma evolução natural, eram enormes e ocupavam salas inteiras e tinham muitos metros de fios. Mas por que eles eram tão grandes, eram enormes, tal, mais lentos, e para a segunda geração isso acabou mudando? Porque os da segunda geração houve a substituição das válvulas. Foi retirada as válvulas e passaram os transistores. E com esses transistores diminuiu a questão do calor, tamanho dos computadores, por isso eles ocupavam menores espaços. E aí pôde-se fazer justamente essa evolução. É o que diferencia principalmente a primeira geração para a segunda geração, é a válvula sendo substituída por transistores. E é óbvio que os transistores, eles conseguem deixar o computador muito mais rápido e muito mais barato. Os computadores da segunda geração utilizavam, acabamos de falar, né, gente? Acabamos de falar aí sobre os computadores da segunda geração, e a gente sabe que na segunda geração eles utilizavam os transistores. Geração zero era visto como os mecânicos. Primeira geração, os valvulados, com válvulas. Segunda geração, é a geração dos transistores. Aí vem a terceira geração, circuitos integrados. E a quarta geração, a placa VLSI, que é a placa que continha diversos circuitos integrados. O circuito integrado era um conjunto de transistores e o VLSI eram placas que uniam vários circuitos integrados, chegando ao que temos hoje em dia. Marque a opção que contém o método de acesso de arquivo muito utilizado em fitas magnéticas. Isso aqui foi até meio que eu não falei muito, não aprofundei muito nas fitas magnéticas, mas o método de acesso é como é lido, como aquele arquivo vai ser lido. E qual é o método como ele vai ser lido? Se a gente for olhar, vamos pensar aqui. Eu tenho uma fita, eu coloquei um rolo de fita aqui, e aí esse rolo de fita, vamos lembrar daquelas fitas de VHS, que a gente assistia filmes antigamente, vocês deviam ser crianças, iam até aquela locadora, alugavam aquela fita,
para assistir, diferente do que temos hoje em dia em DVD. E qual era a problemática daquelas fitas antigamente? Que sempre que você comprava ou alugava aquela fita, assistia ao filme, o que tem que fazer no final? Rebobina a fita. Por que rebobinar a fita? Porque quando o começo do filme, ele sempre vai estar no primeiro trecho daquela fita. E sendo assim, então ela é sequencial. Ou seja, não tem como, tem um modo de você assistir numa fita de VHS, um filme antigo, em um videocassete. Você está assistindo a primeira cena do filme aí, legal é aquela cena final do filme, e você pular para a última cena, não tem como. Você vai ter que passar rapidamente o filme, ver o filme todinho para chegar no final. Diferente do que a gente vê hoje em dia, no caso de você estar assistindo um DVD, você está assistindo direto de um stream, você pode simplesmente saltar para o final do filme. Aqui não, aqui era sequencial. Então, fita magnética, ela tem um método de acesso do tipo sequencial. Tá aí, pessoal, as referências de onde eu tirei. Quero lembrar vocês que Stalin, a gente vai utilizar muito ainda sobre a questão da arquitetura. Stalin está muito ligado à arquitetura, mas quando a gente voltar a falar sobre a questão das camadas, vou puxar isso. E o Tannenbaum também é outro que a gente vai puxar muito sobre isso também. Inclusive, eu estou preparando aqui alguns resumos, que eu não posso colocar o livro original para vocês, o ideal é que vocês comprem os livros, mas eu estou preparando um resumo sobre esses temas nossos aqui, desses autores, para colocar lá no nosso GitHub, para ficar disponível lá no nosso GitHub. Dica de cinema de hoje, eu vou deixar para vocês essa dica aqui. Jogos de Guerra, é um filme um pouquinho antigo, 1983, mas o interessante dele, sobre esse filme, é você verificar como era feita a primeira comunicação, as primeiras comunicações dos computadores naquela época. Esse jovem aí, nesse filme, ele consegue se conectar através da rede telefônica a um computador da defesa militar dos Estados Unidos. E aí ter acesso até a questão de controle de mísseis nucleares. Nesse filme aí, bem longe mesmo, baseado numa história real, que aconteceu, um rapaz conseguiu invadir, mas não chegou a esse nível todo que o filme mostra. Mas o interessante é vocês vivenciarem, vocês verem como era feita a comunicação dessa época, como um computador se conectava a outro, como ele buscava ali em rede essa comunicação, porque não existia nenhuma proteção, os computadores ficavam ali com o seu IP liberado, pronto na rede telefônica, e você poderia se conectar a qualquer um deles. Não havia nem sequer uma proteção maior como a gente vê hoje em dia, que o computador tem que ter o firewall. Nessa época não tinha o firewall, a proteção da rede do seu computador. Não existia isso. Então é interessante, também é um filme muito facinho de encontrar, viu, gente? Vocês encontram ele fácil também lá dentro do YouTube, por ser bastante antigo, é fácil, mas é bem divertido, é um filme bem legal. Turminha, quero lembrar vocês que nessa aula de hoje, nessa nossa aula da contabilidade, como é que foi a história da computação, que a gente focalizou principalmente nesse ponto aí, de ver qual foi a evolução das redes junto a esses computadores. E a gente entendeu que as redes de computadores, principalmente a rede móvel, de telefonia móvel, ela está muito conectada ao uso sobre os protocolos. É como eu já dei até o exemplo de um protocolo que a gente utiliza aqui, que eu estou falando com vocês nesse exato momento, é o protocolo da língua portuguesa. Mas existem mais do que só esse protocolo. Existe o protocolo de tratamento, o jeito que eu estou tratando vocês, o modo de referência, o modo aqui de vestimenta, o jeito que eu estou vestido também. Então, são vários protocolos. Então, quero que vocês percebam que o protocolo principal aqui é a linguagem, mas existem vários outros junto a isso. E nos protocolos de comunicação, no uso das redes, também é da mesma forma. Por enquanto, a gente está focando só no TCP/IP, que é o endereço da máquina. Mas a gente vai ver que existem vários outros aí, e a gente vai aprender aos poucos durante essa nossa disciplina, ao passar dessa nossa disciplina aqui. E eu quero que vocês percebam que ali, esse grande conglomerado, esse grupo de empresas, se uniu justamente para que houvessem protocolos iguais, protocolos irmãos,
para que não houvesse essa falta de comunicação em uma máquina ou outra. Então, é por esse motivo que você, no seu computador, você consegue acessar um dado enviado pelo seu celular e vice-versa. Tudo bem? Mas a gente vai ver em aulas mais adiante, a gente vai ver isso passo a passo nas nossas aulas. Vou agradecendo a cada um de vocês por ter ficado comigo, assistido essa nossa aula e aprendido um pouco mais. E a gente se encontra em uma próxima aula. Até mais!